Meus irmãos e meus amigos, a nossa mensagem de hoje está baseada no capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas, especialmente o versículo 33, e eu gostaria de ler. Se quiser acompanhar a leitura, fique bem à vontade. Lucas capítulo 23, versículo de número 33. Lemos assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nós vamos orar pedindo a graça do Senhor para aquilo que nós vamos ouvir. Vamos falar com Deus. Por favor, queiram fechar os seus olhos, curvarem as suas cabeças em sentido de respeito, de humilhação diante do Senhor, para falarmos com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso grande, eterno e poderoso Pai. Só o Senhor é Deus. Não há ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra que se possa igualar ao Senhor. Não há Deus além de ti. Pai, tu és santo, santo, santo. Nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Nós agradecemos, meu Deus, por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, diante do Senhor, diante da tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desta porção escrita e logo mais, ó Deus, a explanação da tua santa palavra. Pai querido, muito obrigado por ter nos acordado neste dia, nos feito levantar, andar, ouvir, ver, falar e sentir. Por causa das tuas misericórdias, que são grandes, elas não têm fim e se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Pai querido, queremos interceder por aqueles que estão neste momento passando por um momento difícil na sua vida, seja por causa de enfermidade, seja por causa de perda de ente querido, que o Senhor esteja, Pai, através da tua graça e misericórdia, alcançando os corações entristecidos, as vidas que estão sendo desmoronadas, ó Deus, destruídas por causa do mal, que a tua graça seja suficiente sobre estas vidas, trazendo paz, alegria, consolo, mas sobretudo a presença do Senhor Jesus. Oro agradecido no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos e amigos, o capítulo 23 de Lucas narra a dramática história, muito conhecida mundialmente, da crucificação de Jesus. Creio que na Bíblia Sagrada é uma das histórias mais conhecidas, mais comentadas, ou mais comentada. Porém, dentro do aspecto a crucificação, existe algo que me chama muito a atenção sempre que eu leio esse texto. Repetindo o versículo que nós lemos, o verso 33, diz que quando chegaram com Jesus ao lugar chamado A Caveira, lembrando que ele estava vindo do Getsêmani, onde ele estava reunido com seus discípulos numa noite de oração, ali ele foi preso, ele foi trazido debaixo de chicotadas e esmurraram o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que bateram muito no seu rosto, esbofetearam Jesus, colocaram sobre as suas costas uma pesada cruz de madeira na qual ele havia de ser crucificado ou cravado, e chegando ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. Mas o aspecto que me chama a atenção é que a Bíblia deixa muito claro: e com ele os dois malfeitores, com ele os dois criminosos, pessoas que haviam cometido crimes ou delitos passivo de justiça, passivo de morte.
E é muito claro o texto quando diz um à sua direita e outro à sua esquerda. Portanto, Jesus estava na cruz do centro. Jesus estava no meio. De um lado e do outro estavam os dois malfeitores. Mas o que me chama a atenção em todo esse episódio é a oração que esses dois malfeitores fizeram. E aqui nós temos uma grande lição para ser aprendida quando estamos usando a nossa voz, quando estamos usando a nossa palavra, quando estamos usando a liberdade que Deus nos deu de falar com Ele. A oração pode ser uma revelação de gratidão, pode ser uma revelação de esperança, pode ser um clamor diante de Deus em pedido por misericórdia, por graça, mas também a oração pode ser refutada como uma blasfêmia. Olha a oração desses dois homens. Isto me chama muito a atenção e eu creio que isso nos ensinará muito a nós que usamos da oração para falar com Deus. É verdade que Deus fala conosco de várias maneiras. A Bíblia diz que até a natureza revela Deus para nós. Deus usa a natureza para falar conosco. E uma das grandes maneiras que Deus tem usado para falar conosco é a sua palavra escrita. Tudo aquilo que Deus queria que nós soubesse, Ele deixou escrito. Que nós soubéssemos, Ele deixou escrito na sua palavra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. O profeta Amós deixou muito claro quando ele disse que Deus nunca fez coisa nenhuma sem que primeiro revelasse aos seus servos, os profetas, aquilo que ele iria falar. Portanto, tudo que ele queria que soubéssemos está escrito na Bíblia Sagrada através da sua palavra impressa. Portanto, nós usamos o meio de comunicação com Deus através da oração. Veja aqui dois homens, dois malfeitores que usaram, ambos levantar a Deus a sua voz através da oração e tendo Jesus como intercessor. É essa regra que a Bíblia Sagrada nos ensina. A oração deve ser feita a Deus em nome do Senhor Jesus. Porém, nós vamos vermos aqui uma disparidade de diferença na oração dos dois homens. Vejamos, portanto, a oração do primeiro homem no versículo 39. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, quer dizer, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aqui tem um show de blasfêmias em nome da oração. Lamentavelmente, esta é a posição que muitas pessoas têm tomado, esta é a maneira que muitas pessoas têm agido, para falar com Deus, blasfemando. Blasfema ou blasfêmia, nós entendemos quando existem palavras ultrajantes, quando existem palavras ofensoras à dignidade. Este primeiro homem, na sua oração, ele expressa ultraje, ele expressa insulta, ele estava insultando a Deus, um insulto a Deus. Ele estava ofendendo a dignidade de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Como poderíamos, então, considerar que esta oração foi uma blasfêmia? Primeiro, porque o texto diz que o primeiro homem que estava pendurado do seu lado blasfemou dele. É claro que ele estava orando, ele estava falando com Jesus naquele momento. Ele falava com Deus em nome do Senhor Jesus. Eu imagino que tão perto que eles estavam do Senhor Jesus, ele olhava diretamente no rosto de Jesus e falava com ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz
Esta é a expressão que ele queria utilizar. Salva-te, a ti mesmo e a nós dessa cruz. Nos livra desses escravos, nos livra desta cruz, nos livra desta morte. Era uma oração. Porém, a Bíblia refuta como sendo uma blasfêmia. Por quê? Vejamos aqui 3 coisas que nos deixa a entender neste versículo que a oração deste homem era uma blasfêmia. Primeiro, a Bíblia diz, como eu já falei, deixa claro que era uma blasfêmia. Segundo lugar, ele negou a divindade de Jesus. Ele nega a divindade de Jesus, quer dizer, ele nega que Jesus é Deus, quando ele usou a condicional. Se tu és Deus, se tu és Deus. Observa que ele está no campo da dúvida, da hipótese, do talvez, do eu acho, do eu penso. Ele não está no campo da certeza absoluta. Se tu és Deus. Quantas vezes eu tenho visto pessoas blasfemando e dizendo: se Deus é Deus, por que o mundo está assim? Se Deus existe, por que o mal acontece? Se Deus é amor, por que tanto ódio? Está vendo quantas condicionais as pessoas utilizam para blasfemar do nome de Deus? Se. Isto é blasfêmia. Isto é usar o traje. Isto é ofender a dignidade. Este homem estava ofendendo a dignidade de Jesus. Você se lembra que quando Jesus foi batizado, no capítulo 3 de Mateus, logo em seguida, no capítulo 4, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele jejuou. E no final dos 40 dias e 40 noites, no momento de fragilidade de Jesus como homem, porque Jesus representa e revela o Deus homem. Cristo revela e representa o Deus verdadeiro. Mas Jesus estava ali no deserto como homem, enfraquecido pela fome e pela sede. O diabo o apresenta para levar Jesus a blasfemar contra Deus. E observa que por 2 vezes ele usou a mesma condicional para blasfemar e negar a divindade de Jesus. Ele disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Num segundo momento, ele utiliza também a condicional dizendo: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele estava no pináculo do templo e ele dizia: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha a condicional que ele usava para blasfemar de Jesus e negar a divindade de Jesus. Na verdade, ele estava utilizando um texto bíblico que está no Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque lá está escrito a respeito de Jesus que os anjos lhe sustentariam em suas mãos para que não tropeçasse com seu pé em alguma pedra. Porém, um texto sem contexto é pretexto para a heresia. Ele estava usando um texto sem contexto. Portanto, ele estava usando uma heresia e, além de tudo, ele estava blasfemando. Este primeiro homem que estava pendurado ao lado de Jesus, ele estava blasfemando porque, na verdade, ele condicionou, ele estava usando a condicional que o diabo também utilizou para menosprezar Jesus e para ofender a santidade de Deus e a divindade do Senhor Jesus. Quer ver uma oração totalmente diferente feita pelo salmista? Salmo 90, por favor, leia na sua Bíblia. O salmista, no Salmo 90, no verso 1, ele diz: ó Deus. E no verso 2 ele continua: antes que os montes nascessem, ou que tu criasses os céus e a terra, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista usa a certeza absoluta. O salmista está no campo da absoluta certeza de que Deus existe.
de que Jesus é Deus, de que Deus existe desde a eternidade, que Ele é o Pai da eternidade. Que oração totalmente diferente no seu conteúdo. O terceiro aspecto da oração deste homem que me chama muita atenção é que ele desrespeitou. Ele estava orando e desrespeitando o plano redentor de Deus na pessoa de Jesus. Olha o que ele disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te, a ti mesmo e a nós também. Ele estava como que dizendo: desce da cruz, não sujeita essa cruz, liberta-te dessa cruz. Ora, o plano de Deus não era este. O plano de Deus, no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, é que Jesus viria para ser ferido, o seu calcanhar. O plano de Deus na pessoa de Jesus, no capítulo 53 do profeta Isaías, é que ele seria esmagado, é que ele seria traspassado, ele seria moído pelos nossos pecados. Esse era o plano de Deus. E a Bíblia ainda diz que foi do agrado do Senhor moê-lo, capítulo 53, verso 10 do profeta Isaías. Portanto, o plano de Deus na pessoa de Jesus é que ele fosse dado em nosso lugar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e ele deu para uma morte de cruz. Pedro completa a sentença dizendo: levando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Portanto, Jesus morria, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Portanto, entendemos que este homem desrespeitava abertamente o plano de Deus, o plano redentor de Deus para a nossa salvação. Ele estava, sobretudo, cometendo pecado imperdoável, blasfemando de Deus. E a blasfêmia é o pecado para o qual não há perdão. Vamos agora ver a oração do segundo homem que estava do seu lado. Olha a diferença que existe. Eu vou ler os versos 40, 41 e 42. Me acompanhem, por favor, na leitura desses 3 versículos, a começar do verso 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Olha a diferença. Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos ou os nossos feitos merecem. Mas este, ele apontava para Jesus, mas este não fez nenhum mal. E agora ele ora diretamente a Jesus, clamando no verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que diferença nesta oração. Aqui, alguns aspectos, ou seja, 4 aspectos desta oração que eu quero rapidamente falar com o irmão, com o amigo que ousa a oração para falar com Deus, para mostrar a diferença. Primeiro, ele mostra respeito. Tu nem ainda temes a Deus. Ora que ele está revelando a divindade de Deus na pessoa de Jesus. Este é o primeiro ponto positivo que mostra a negatividade da oração do primeiro. Segundo, ele está revelando que merecia a morte de cruz, que eles mereciam. Ele disse: nós estamos aqui pelos nossos merecimentos. Nós merecemos, os nossos atos merecem. Isso aqui é uma revelação de que essa pessoa estava arrependida, estava reconhecendo que os seus atos merecia realmente a morte, e morte de cruz. Ele deixou muito claro: nós com merecimento, porque os nossos atos é quem requereram, os nossos atos foi quem nos trouxe aqui, os nossos atos foi quem nos condenou. A terceira coisa que me chama a atenção na oração desse segundo homem é que ele revelou também a inocência de Jesus. Ele diz: mas esse justo, nenhum mal ele fez. Ele estava dizendo: este é santo, este é justo. Observa que existe uma diferença muito grande da oração de um para a oração do outro.
Em quarto lugar, o quarto aspecto da oração do segundo homem é a confissão, ou seja, o arrependimento e a confissão. Então ele estava revelando que no seu coração houve arrependimento. E ele estava confessando o arrependimento que aconteceu dentro de si. Arrependimento é a base da mensagem de João Batista. É a base da mensagem de Jesus Cristo. É a base da mensagem dos apóstolos enviados por Jesus e dos seus discípulos para pregar ao mundo. A palavra arrepender é para declarar a nós, ou para dizer para nós que tem que haver uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de propósito, e isto nos conduzir de volta para Deus. Aquele homem, neste momento, ele estava reconhecendo, por causa do arrependimento, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é inocente, mas que eles, pecadores, nós pecadores, merecemos a morte. Que oração diferente! E nesse momento ele orava dizendo: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se assim ele fez, ele nem sabia que estava se cumprindo Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Cumpriu-se essa profecia do apóstolo Paulo, porque a resposta de Jesus selou o destino eterno daquele homem. Olha a resposta de Jesus no verso 43. E disse-lhe Jesus, em verdade, Jesus estava como que prestando um juramento diante daquele homem, em nome do seu Pai. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não pode deixar para salvar amanhã. Aquele que decide ser salvo hoje, agora, neste momento. Meu querido, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A oração deste homem que nos ensina muito. O pecado imperdoável tem um nome: rejeição. Não rejeite. Volte para Jesus. Abra o seu coração agora. Faça a oração do arrependimento. Confesse diante de Deus o que está acontecendo no seu coração agora. E você terá a resposta de Jesus imediatamente. Hoje mesmo, teu nome será escrito no livro da vida. Hoje mesmo eu estarei intercedendo por ti diante de meu Pai que está nos céus. Meu querido, que Deus permita que nós, como cristãos, nunca venhamos condicionar a divindade de Deus quando estivermos orando em nome do Senhor Jesus. Que aprendamos a orar como Jesus ensinou os seus discípulos no capítulo 6 de Mateus. Que em nome de Jesus venha a haver quebrantamento, arrependimento e confissão da parte daqueles que ainda não fizeram, voltando para o Senhor Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Esta é minha oração, que na próxima mensagem estejamos juntos para ouvir mais uma vez aquilo que Deus tem a falar conosco. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por nos assistir. Continue ouvindo a palavra de Deus. Faz bem para a sua alma, para o seu coração, especialmente nesses momentos de tanta tristeza, de tantos males que nos sobrevêm por causa do sistema maligno, do mal ou do mundo no qual estamos inseridos. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.